Glória a Deus. Como é bom estar aqui mais uma vez junto de vocês. É uma honra, um privilégio estar aqui. E quando a gente começa a ver as maneiras que Deus usa para conversar conosco, para se revelar para nós, para se entregar e ter um relacionamento conosco, eu acho muito lindo a pluralidade. Como é legal, como Deus fala de maneiras muito diferentes, e muito diferentes para cada um de nós. Deus fala através de revelações, palavras de conhecimento, através de orações, de situações. A palavra de Deus nos diz que inclusive a própria natureza revela a face do Senhor. Então nós não temos uma desculpa para não nos relacionarmos com Deus. A existência de Deus, a nossa existência, a existência de tudo converge e nos chama para Deus. Mas entre todas as maneiras que Deus tem para conversar conosco, tem uma que eu particularmente, por incrível que pareça, acho a mais democrática, que é a Bíblia. Principalmente depois da reforma, né? Antes dela já não era bem esse o caso. Mas nós temos acesso à palavra de Deus na nossa mão, a qualquer momento. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E isso abre umas possibilidades incríveis. Porque uma palavra de conhecimento, uma vez que ela é liberada, você não consegue ter um VAR nela, né? Eu acho que eu não ouvi direito, chama aí, deixa eu ver como é que era, como é que foi que você falou mesmo, ou no meio do barulho, você não ouviu direito e passou. Mas na Bíblia, nós temos a possibilidade de ler, e reler, e ler de novo. E cada vez Deus se revela e se mostra, e conversa conosco de uma maneira muito diferente. E acho incrível, porque mesmo dentro da Bíblia, Deus fala de maneiras diferentes. Deus fala ali de maneira literal, de maneira histórica, põe cenários, panoramas, há várias maneiras, e eu tenho certeza que uma das maneiras que Deus usa ali é com certeza pensado em pessoas como eu, que são um pouco lentas. A minha esposa até brinca que muitas vezes eu sou meio ingênuo em algumas coisas, de não perceber. Eu tenho certeza que só a minha esposa tem essa bênção, vocês não precisam disso, de alguém te lembrando ali de algumas coisas que você não prestou muita atenção. E Deus faz isso conosco na Bíblia também. Muitas vezes Ele fala, você não entendeu? Então vem cá que eu desenho. E monta um cenário, monta ilustrações e exemplos, e é lindo isso, porque são maneiras diferentes da gente entender, e de Deus nos trazer a entender o que Ele quer falar conosco. E entre todas as pessoas inspiradas por Deus para escrever na Bíblia, para compartilhar conosco essa caminhada, uma delas faz isso de uma maneira que eu acho especialmente bonita, que é Davi. Davi, quando ele escreve Salmos, ele consegue colocar o relacionamento dele com Deus e as coisas que Deus quer compartilhar conosco de uma maneira além. Ele faz isso em forma de poesia. E quando a gente olha os Salmos, principalmente em hebraico, todos, sem exceção, são cantados. São músicas. E como a música, ela fala aos nossos corações, essa melodia, esse jeito encadenciado de trazer a informação, ela entra nos nossos poros, ela invade o nosso coração, o nosso ser de uma maneira que é especial. Não à toa nós começamos o culto com louvores. Não à toa músicas chicletes ficam na nossa cabeça, e às vezes é difícil você tirar algumas delas da cabeça, porque a música tem um poder de ir além. E Deus usa Davi de várias maneiras, nos Salmos principalmente. E tem um deles em especial que me chama muito a atenção. É um salmo muito conhecido, a gente já passou por ele várias vezes nas nossas vidas, mas ele sempre me trouxe alguns pensamentos a respeito, e eu queria compartilhar isso com vocês essa manhã. Vamos ler junto o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que salmo lindo. Que poesia tem aqui. E cheio de simbolismos, de significados. E a gente poderia passar horas e horas conversando sobre esse salmo, por quão rico um único salmo é. Mas eu prometo que a gente não vai passar horas e horas falando nele, não. Ainda mais porque vocês podem ter certeza, eu sou gordinho, o almoço para mim também é muito importante. Então não vai durar tanto, podem ter certeza. Eu prometo que eu vou me ater em pequenas partes. E quando a gente fala desse salmo, alguns estudiosos já especulam que ele foi escrito por Davi um pouco mais para o final da sua vida. Davi já tinha um pouco mais de idade, ele já estava refletindo sobre a sua jornada, em alguns aspectos até pensando com o final da própria vida, né? Já chegando a uma certa idade, você começa a refletir, e ele usa alguns elementos aqui, algumas coisas para falar, e uma delas me chama muito a atenção. Logo no início, quando ele fala que ele é ovelha de um pastor. Essa relação de ovelha e pastor, principalmente se a gente está pensando que ele está fazendo uma reflexão da sua vida, é normal a gente imaginar que, bom, Davi foi pastor, lidou com ovelha a vida inteira, a infância inteira, então talvez ele esteja usando uma analogia que para ele é natural, né? Era natural para aquelas pessoas também. Porém, algo me chama mais atenção ainda. Essa relação e essa referência de ovelhas e pastor, ela é colocada na Bíblia mais de 500 vezes. Mais de 500 vezes nós temos a referência entre pastor e ovelhas. E se nós entendemos que Deus é um Deus intencional, que não há casualidade, não há coincidências no que Deus faz, tem algo de muito importante aqui, certo? Mais de 500 vezes é muita coisa. E para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, vale a gente pensar. Vou chamar vocês nessa viagem aqui sobre esse tema. Refletindo sobre isso, eu fiquei pensando, por que ovelha? Deus poderia usar qualquer outro animal, mesmo pensando de rebanho. Deus poderia nos chamar de cavalos, de vacas, de galinhas, sei lá. Podia ser qualquer outro bicho, camelos, né? Somos os camelos. Mas por que ovelha? Por que justamente ovelha? E quando a gente começa a entender o que é uma ovelha e como é a sociedade de uma ovelha, né? Como é que ela está ali, isso começa a ficar um pouco mais claro. As ovelhas são animais muito frágeis. Elas não são os animais mais fortes, não são os animais mais rápidos, elas não têm garras para se defender, não têm presas, elas são animais extremamente medrosos. Eles precisam de um pastor, elas não conseguem se locomover sozinhas muito bem, elas precisam estar sendo guiadas, e elas são extremamente coletivas. Ovelhas precisam de um rebanho, elas precisam estar juntas para estarem seguras, porque elas não têm proteções naturais. E quando a gente olha para nós como seres humanos, isso começa a ficar muito claro. Nós entre os animais não somos nem de longe os mais fortes, nem os mais velozes, nem os mais corajosos. Nós criamos uma série de coisas na sociedade para tentar nos proteger das nossas incapacidades. Nós construímos casas porque a gente não consegue se aquecer sozinho, nós construímos carros para tentar ser um pouco mais rápido, porque nós não somos tão rápidos, e as nossas limitações são muito grandes. Essa questão da solidão, do estar em rebanho, é muito importante para nós também. Durante a Alemanha nazista, eles tiveram um problema, que era falar, bom, para eu ter um soldado perfeito, esse soldado ele tem que ser livre de empatia, ele tem que ser implacável, e para isso ele não tem que ter relação humana. E aí eles começaram a fazer alguns experimentos que são absurdos.
Um deles era de pegar gêmeos e criar um de maneira normal, com afeto, cuidado, carinho, contato, e o outro sendo simplesmente alimentado, sem nenhuma interação emocional. Fatalmente e infelizmente, essas crianças morriam. O contato, o afeto, a relação é imprescindível para a nossa vida, para a nossa existência. Ou seja, nós não somos tão diferentes assim de uma ovelha. E isso faz muito sentido de por que Deus usa uma ovelha. E quando a gente olha isso, o como depende do pastor para a ovelha sobreviver, isso faz uma relação conosco. E esse salmo nos traz algumas reflexões. A ovelha depende que o pastor a conduza para achar um lugar de comida, ela depende que o pastor a conduza para beber água, depende que ela faça a sua proteção. E caminhando por esse salmo, a gente vai vendo ele falando um pouco mais sobre isso. No versículo 2 do salmo, ele fala o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. É lindo esse pedacinho, e ele já nos revela muito, porque essa dependência e essa relação tão próxima entre pastor e ovelha, ele depende dela para levar e para comer, porque ela não consegue se locomover sozinha. E quando a gente pensa o cenário, que era de um deserto, você achar um pasto, não era uma tarefa fácil, não era fácil. Pensa que o deserto, aqui onde ele se refere, não é um deserto de areia, mas é um deserto de terra, nem um pouco parecido com Brasília, né? Sem umidade nenhuma, terra para todo lado. A gente está chegando no nosso tempo de deserto, e essa dependência, ela é tão grande, que ele ainda se atenta em falar, ele me leva a águas tranquilas. Esse águas tranquilas mostra ainda mais a fragilidade. Uma ovelha, ela é tão medrosa e ela depende tanto desse medo para sobreviver, que se um pastor levar uma ovelha perto de um rio muito sinuoso, que faça muito barulho, de água muito agitada, é capaz dessa ovelha morrer de sede e não beber água, porque ela se assusta e ela trava. Então ela depende muitas vezes até do pastor pegar a água e dar na boca da ovelha, para que ela beba. Ela depende desse relacionamento, ela depende dessa segurança de saber que o pastor a está conduzindo ali. E para ela ter esse nível de confiança, é preciso que ela tenha convívio. É preciso que ela esteja próxima o suficiente para saber. Pensa, se ela é tão medrosa que ela tem medo da água, como é que ela vai levar e criar uma relação com um ser de outra espécie? Então esse relacionamento, ele é criado desde muito cedo. A formação de um pastor, ela começa já na infância. Um pastor mais velho, é natural que ele pegasse um filho, né, ou uma criança, para acompanhar ele, para estar no dia a dia, porque desde o nascer do sol ele já tem que tirar as ovelhas, levar elas para o pasto, ir atrás de água, depois trazer para casa, trazer em segurança, ter esse relacionamento, proteger ela dos ataques. Então é um relacionamento que é criado dia após dia, todo dia, não tem final de semana, não tem hoje eu estou cansado. O relacionamento, ele é diário. E quando esse relacionamento se quebrava, quando um pastor morria ou adoecia, ficava acamado e não tinha ninguém para cuidar das ovelhas, era normal a ovelha adoecer, entrar em depressão, parar de comer, até morrer. Nada diferente de quando nós nos afastamos de Deus. Nós dependemos do nosso pastor para nos mantermos vivos. E essa relação, ela é criada ali de maneira íntima, e junto disso, a gente consegue ainda ir seguindo um pouco mais, para entender as dificuldades
que elas viviam. Indo ali no versículo 4, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha a confiança, olha o apego de saber que tanto faz, Ele vai estar ali do meu lado, Ele vai me guiar. E esse medo em nós, essa fragilidade em nós como ovelha, é mais presente do que a gente imagina. Quantas vezes por medo nós deixamos de viver coisas? Quantas vezes pelo medo nós deixamos de empreender, nós deixamos de buscar melhorias no nosso trabalho, na nossa vida, num trocar de casa, de buscar algumas coisas melhores. Nós privamos o nosso coração de relacionamentos por medo. Vai me machucar, mas eu não sei, será que vai gostar de mim, será que eu vou ser aceito naquele grupo? O medo nos afasta e nos mata. E isso chega ao ponto de comprometer inclusive a nossa vida com Deus. Quantas vezes nós matamos o nosso ministério, quantas vezes nós matamos as promessas de Deus nas nossas vidas por medo. Medo de não conseguir, medo de que, quem sou eu para ir, para fazer o que Deus está fazendo? Mas se Deus está te conduzindo, se Ele é o seu pastor, se você confia que Ele é a sua fonte de vida, Ele vai te levar para um lugar seguro, independente de por onde você vai estar passando. E quando Ele fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, eu volto um pouquinho mais em como é que Ele faz, como é que é essa rotina de pastor e ovelha. Pensa, se você está num deserto, nem todo mundo ia ter condição de ter a sua fazenda, né, a sua moradia perto da água. A água é um bem muito precioso, e geralmente ficava para o rei. Inclusive para ter acesso a todas as pessoas teriam o mesmo privilégio. Então eu não tenho do lado de casa, eu tenho que chegar até lá. Então todo dia, antes do sol nascer, logo no iniciozinho da manhã, o pastor reunia todas as ovelhas e botava elas para ir em direção aonde tem água, aonde tem pasto. E essa referência específica que Davi faz de um lugar que existe. Ele fica entre como é que é o nome? Entre Jericó e Jerusalém. E esse vale, pensa, se é um deserto de terra, assim como aqui em Brasília, quando tem chuvas muito fortes, elas vão fazendo buracos. E esse vale é um vale mesmo, ele é possível de ser visitado. É um vale muito profundo, são centenas de anos fazendo aquele buraco. O pastor, ele não podia levar as ovelhas pelo leito do vale, que seria o caminho mais fácil. Por quê? Se tivesse uma chuva temporã, alguma coisa assim, a tromba d'água mataria todas as ovelhas. Então, por uma questão de segurança, o pastor tem que levar margeando, por caminhos muito estreitos, na margem desse despenhadeiro, uma filhinha indiana carregando um monte de ovelha. Pensa como é que ele tinha que fazer isso. Tinha que ter esse relacionamento. E aqui a gente aprende mais uma coisa sobre ovelhas. Entre o rebanho, você tem as ovelhas que são chamadas de ovelha guia. São as ovelhas que têm um relacionamento mais próximo com o pastor, que são mais apegadas ao pastor, que mais confiam nele e andam mais juntinho. Elas tendem a confiar ainda mais no pastor. E aí, nessas travessias, o que é que o pastor fazia? Ele pegava o cajado, ia conduzindo a ovelha, encostando nela, muitas vezes cantando com ela, para ela estar ouvindo a voz dele, se acalmando e seguir. E as outras ovelhas iam vindo junto. E naquela filhinha indiana, para passar pelo despenhadeiro, chegar nas águas tranquilas. E antes que o dia acabasse, ele tinha que voltar. Tinha um horário certo para voltar, porque se ficasse muito escuro, era impossível atravessar. As ovelhas iam cair, o próprio pastor ia cair. Então ele tem tudo cronometrado. Tem que ir e levar. E correr para não morrer. Esse vale para baixo, ele chega a ser escuro. E a relação que se faz aqui, o vale da sombra da morte, na Bíblia é usado como Seol, que é a mesma referência para inferno. Nós saímos do nosso lugar seguro. O lugar que Deus criou para nós, para ser
a nossa casa, que é o céu, é o paraíso. O pecado nos tirou de lá, e Deus nos conduz de volta por caminhos que às vezes são muito estreitos, são muito difíceis, que você olha o despenhadeiro do seu lado, mas é importante que você ouça a voz do seu pastor, que ele vai te conduzir de volta ao lugar de segurança. É lindo, lindo isso. Mas nem tudo são flores, nem toda ovelha é uma ovelha guia. E aí entra um pouco mais sobre vara e cajado. Algumas ovelhas, como a gente está falando aqui, a grande maioria delas são medrosas. Mas algumas ovelhas resolvem que não, eu sou uma ovelha diferentona, eu consigo sem o pastor. E aqui começam vários problemas. Porque uma ovelha, como a gente sabe, ela não é a mais forte, ela não é a que tem o senso de localização melhor. Quando ela se afasta do rebanho, os perigos começam a se colocar para ela cada vez mais. Desde ela cair num buraco e não conseguir sair de lá, até ela cair no próprio precipício, ou ela ser atacada pelos predadores. E aqui está uma estratégia do inimigo das nossas almas, dia após dia nas nossas vidas. Uma primeira estratégia para se tragar a vida de alguém é tirar essa ovelha do rebanho. Como nós somos convidados dia após dia a nos afastarmos de Deus, a nos afastarmos da congregação, a nos afastarmos das pessoas que nos levam para perto de Deus. Nós somos como uma ovelha que se desgarra. E quando a ovelha se desgarra, ela está suscetível à morte. E o papel do pastor, com muito amor, pensa, ele cuida das ovelhas a sua vida inteira, ele cria uma relação de extremo amor, é o dia inteiro, são quase 24 horas convivendo com as ovelhas. É um amor muito grande por essas ovelhas. Quando ele vê que tem uma ovelha que está fugindo demais, saindo demais, correndo risco demais, ele poderia simplesmente abrir mão e falar, bom, perdi, é uma ovelha que se perdeu. Mas esse amor faz com que ele tome atitudes, que ele vá atrás dela, busque essa ovelha, traga essa ovelha para perto. E o mesmo cajado que é usado ali para botar no peito da ovelha e guiar ela cantando, ele também é um instrumento de pancada. A ovelha está saindo, ele tem que ir lá e vem cá, pancadinha aqui, uma pancadinha ali. Mas chega algumas ovelhas ou alguns momentos que uma ovelha está se perdendo demais, e o risco para ela é muito grande. E por mais que doa no coração do pastor, essa é a parte mais difícil do trabalho dele. É quando em alguns momentos ele tem que pegar uma ovelha, quebrar, literalmente quebrar uma das suas patas, para que ela não fuja. Mas imediatamente ele passa o bálsamo, ele faz o curativo, ele trata. E o que ele faz com essa ovelha? Porque ela ainda tem que comer, ela ainda tem que beber água, ela tem que ir, tem que voltar. Ele coloca ela nos ombros. Que lindo essa imagem da ovelha nos ombros. Mas pensa comigo, essa ovelha não é a ovelha bonitinha, limpinha, que está andando do lado do pastor. Essa é a ovelha que foge, que cai no buraco, que entra no meio dos carrapichos. Então essa ovelha vai estar suja, ela vai estar fedendo, ela vai estar cheia de galho no seu pelo, a lã dela vai estar toda suja. Levar a ovelha nos ombros é um desconforto imenso para o pastor, porque ele ainda tem todas as outras ovelhas para cuidar, mas ele faz questão de levar aquela ali no ombro. Ele faz questão que ela esteja o mais próximo que todas as outras ovelhas. É nesse momento de dor, onde muitas vezes nós achamos, Senhor, por que eu estou passando por isso? Às vezes a gente até sabe, você até tem consciência de como que você caiu naquele buraco, mas Deus te ama, e Ele te põe no ombro. É nesse momento onde Deus nos dá a oportunidade de criarmos um relacionamento mais íntimo, mais próximo, que a gente jamais imaginou com Ele. Não importa o tamanho da dor, Deus nos convida para estar no ombro. Ele nos convida a criar esse relacionamento e nos tornarmos a ovelha guia.
Porque esse relacionamento vai ser feito de uma maneira, esse vínculo vai ser firmado de uma maneira que você não vai mais fugir dele. Você vai entender que é aqui que eu tenho alimento, é aqui que eu tenho água, é aqui que eu tenho segurança, é aqui que eu estou a salvo, é aqui que eu estou com a minha galera, é aqui que eu estou com o meu povo, é aqui que eu estou com a minha família. Isso é uma família, isso é um rebanho e não é à toa. Nós temos um pastor e não é à toa, é porque nós precisamos disso para estar vivos. Não importa o tamanho do meu ego, não importa o quanto eu acho que eu sou independente, é aqui que eu tenho que estar, é perto do meu pastor que eu tenho que estar. E quando eu entendo que tanto faz o momento da vida que eu estou, se eu sou ovelha guia, se eu sou ovelha que está indo junto das outras, ou se eu estou tendo que estar no ombro do meu pastor, eu entendo que ali é o melhor lugar. Eu consigo chegar no versículo 6, onde Davi fala que a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. É esse o lugar que eu tenho que estar, é aqui que eu tenho que estar, todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, é junto do meu pastor, e ali eu vivo algo que não tem comparação, não tem buraco, não tem fenda, não tem precipício. Eu volto para o meu lar, eu vou para o céu, eu vou estar junto de Deus todos os dias. E se a gente tem ainda alguma dúvida de quem é o nosso pastor, do quão importante é viver junto ao nosso pastor, o próprio Jesus Cristo fala conosco em João 10, 11. Qual é a referência que ele usa para a gente? Ele fala: eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É um amor que não cabe, é um amor que vai além de quebrar a pata de uma ovelha. Ele se dá em sacrifício no nosso lugar, ele se entrega como o Cordeiro Santo, o sacrifício ideal, e nos dá essa condição de estarmos juntos dele. E ele ainda vai além. No versículo 27 ele fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não importa, realmente, não importa o momento que a gente esteja vivendo. Se você está se sentindo hoje a ovelha guia ou a ovelha que está nos ombros, o amor de Deus ele é maior. O amor de Deus ele vai além de todas as coisas. É um amor sacrificial, é um amor que te convida para estar perto, para estar ligado nele. E eu te convido a fechar os seus olhos e refletir um pouco. Conversa com Deus. Em que momento da vida você está? Que ovelha é você hoje? Você é a ovelha que precisa guiar outras ovelhas para mostrar o quão próximo está do seu pastor? Você é aquela ovelha que está indo junto com um grupo, que precisa ter esse relacionamento mais próximo para não se perder? Ou ainda você é a ovelha que está perdida e que precisa que o pastor te encontre, te ponha nos ombros e te carregue no colo? Põe-se de pé, comece a cantar junto conosco e chame o Senhor, chame a presença de Deus na sua vida. Fala: Senhor, o teu amor me alcança, o teu amor é maior que tudo, e eu quero estar nos teus ombros, Senhor. Eu quero ser essa ovelha guia, eu quero ter esse relacionamento contigo de uma maneira tão intransferível, tão forte, que não há nada que me tire do foco, não há nada que me desvie de ti, ó Deus. O teu amor ele é gigantesco, o teu amor ele vai além de tudo. Ó Pai,
me põe nos teus ombros, me faz caminhar contigo. Ora, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O amor do Senhor, ele é imenso, ele te alcança, ele te busca. Convide o amor do Senhor. Convide o amor do Senhor, se prostre na presença dEle. Convida esse amor. Volte para o Senhor. Se mantenha próximo dEle. Se mantenha próximo. Luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Não importa o momento que você esteja, o amor de Deus, ele te alcança. O amor de Deus te busca. O amor de Deus quer que você esteja junto dele. Ele paga todo o preço para você estar junto dele. Grande é o Senhor. Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse amor de Deus, ele não tem limites. É um amor que se entrega. É um amor que se sacrifica por nós. Mesmo não tendo condição de voltarmos para perto dele, ele se sacrificou para que nós tivéssemos condição de estarmos na presença dele. E não há símbolo maior desse sacrifício na cruz por nós, e que nos faz lembrar todas as vezes, que é a ceia. Na ceia nós somos convidados sempre a ver que esse sangue jorrou por nós, que ele entregou o corpo dele na cruz por nós, e que não há nada, nenhuma barreira que nos impeça de estar na presença do Senhor. Todos receberam o cálice e o pão? Na noite em que Cristo foi traído, ele pegou o pão e falou: esse é o meu corpo, que é dado por vós. E todas as vezes que fizerem, façam em memória de mim. Comamos todos.
da mesma forma ele pegou o cálice e disse: esse cálice é da aliança que vocês têm com meu sangue. Todas as vezes que beberem, façam em memória de mim, em memória do sangue que foi jorrado na cruz, fazendo esse link conosco, nos limpando, nos purificando e nos tornando irmãos de sangue, filhos de Deus. Bebamos. Glória a Deus por esse sacrifício. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele é Jesus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Se você hoje se encontra como aquela ovelha que está perdida, que está longe do seu pastor, que está num buraco, que está cercado pelos seus caçadores, que você se sente distante desse amor, seja porque nunca entregou a sua vida ao Senhor, ou porque está distante e precisa dizer agora: Senhor, eu preciso estar nos teus ombros. Deus te dá uma oportunidade agora de convidar Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você se encontra nesse momento, eu te convido a orar comigo agora. Seja você que está aqui ou que está na internet, o Senhor te alcança agora. Não há dor, não há sofrimento que você esteja passando que seja maior do que o amor desse Deus, que seja maior do que a vontade dEle de te colocar nos ombros e de criar esse relacionamento íntimo. Ora comigo agora. Pai amado, eu me coloco na Tua presença. Eu me rendo diante de Ti. Eu reconheço que eu preciso de um pastor. Eu reconheço que eu preciso de um pastor. Eu reconheço que eu preciso de um rebanho. Eu reconheço que eu preciso de um rebanho. Eu preciso dos Teus ombros. Eu preciso dos Teus ombros. Pai, eu te reconheço como o meu único e suficiente Salvador. Pai, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. O meu Deus. O meu Deus. O meu Senhor. O meu Senhor. O meu bom pastor. O meu bom pastor. Pai amado, eu abençoo todas as pessoas que se colocaram agora em situação de fragilidade, reconheceram a sua fragilidade e se colocaram aos Teus pés. Senhor amado, inunda a vida dessas pessoas. Vem com Teu amor, ó Pai, vem com Teu amor, vem com a Tua graça sobre essas vidas. Há uma festa no céu, há uma festa no céu, porque quando você se reúne com o seu Senhor novamente, os céus entram em festa, a igreja entra em festa, porque essa vida vale muito, a sua vida vale muito. Glória a Deus por essa decisão, por esse momento de volta ao Senhor. Se você fez essa oração, você não está sozinho. Você não é uma ovelha sem pastor. Você não é uma ovelha sem rebanho. Nós queremos te acompanhar nesse processo. Você não tem que passar por isso sozinho. Nós temos na igreja uma estrutura de boas-vindas. Quem está aqui presencialmente, que fez essa oração, vai nos boas-vindas, coloque o seu nome nessas pranchetas. Nós queremos estar junto contigo. Você não foi feito para caminhar só. Você não foi feito para estar abandonado. E nós vamos seguir esse caminho junto com você. Se você está na internet e fez essa oração, há um QR Code aqui, preenche. Nós queremos de fato estar juntos. E eu vou além, eu te convido a fazer parte de células. Eu te convido a interagir com o corpo. Abra espaço para o relacionamento. Abra espaço para estar junto dessa família. Não caminhe só. É uma estratégia do diabo te manter longe. É uma estratégia que nos tira da salvação. E aqui você tem uma família que quer estar junto de você, te auxiliar nesse processo, nessa caminhada. Você não está só. E nós queremos fazer esse caminho junto contigo.
Vamos encerrar agora, vamos orar ao Senhor. Que o Senhor nos guie, nos leve para junto dEle todos os dias. Vamos orar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco até a volta de Cristo. Que nós estejamos com Ele na eternidade. Sabemos que nós não estamos desgarrados. Nós temos um pastor que nos ama. Nós temos um rebanho. Nós temos um Deus que nos conduz à margem de águas tranquilas. Ele nos leva em segurança à salvação. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, dê glórias a Ele. Vamos em paz.